boa noite! Chegou a hora de você ficar ligadinho nas notícias do mundo universitário, tudo sobre educação. Boa noite, Flávio. Boa noite, Ana. Boa noite a você que nos acompanha aqui na Rede Meio Norte. É isso, a educação do Piauí é o nosso destaque principal no nosso programa. E você pode nos acompanhar através das redes sociais. Exatamente, Ana. No Instagram você acompanha inclusive agora a nossa página. Você pode nos encontrar por meio do endereço Mundo Universitário Piauí. E também no Facebook, você acompanha agora a nossa fanpage oficial. Não deixe de curtir, seguir as nossas postagens, mandar sua mensagem por lá também. Além disso, você também acompanha agora no seu vídeo o nosso canal oficial do YouTube, onde os nossos programas são postados na íntegra. E a gente já começa com a nossa agenda universitária. Tome nota! De 24 a 27 de julho, acontecerá em Brasília, Distrito Federal, a segunda Conferência Internacional de Estudos da Linguagem. O evento apresentará e discutirá criticamente questões relacionadas às ciências da linguagem em tempos de crise. Espera-se que a conferência reúna debates, discussões e trocas de experiências entre graduandos e pós-graduandos nos estudos da linguagem e áreas afins. De 25 a 27 de julho, em Maceió, Alagoas, acontecerá o 5º Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional. O evento tem como principal objetivo promover pesquisas e ensino de qualidade em matemática aplicada e computacional nas diferentes regiões do país. Será uma troca de experiências e intercâmbio acadêmico e científico entre professores e pesquisadores atuantes no país. Olha, Ana, está cada vez mais próximo a edição do Enem 2018 e os alunos, mesmo no período de férias, não devem perder o foco. É isso, foco e determinação para que você possa realizar uma boa prova do Enem e assim alcançar o sucesso, não é isso, Flávio? É verdade. Eu fui até uma escola daqui de Teresina e conversei com alguns alunos e também com uma profissional da psicologia e ela deu orientações importantes para a gente. As inscrições para o Enem 2018 encerraram na última sexta, dia 18, e a preparação dos estudantes só se intensifica numa rotina diária de muitas aulas, estudos, concentração, mas também acompanhamento psicológico, um recurso importante que muitas escolas adotam, como explica a psicóloga Laisa Minerva, que atua no campo escolar há 5 anos. Às vezes, algumas questões emocionais interferem no rendimento do aluno. Então, a gente faz um trabalho, tentando prevenir, ou seja, fazendo trabalhos coletivos em sala de aula, atividades, tentando trabalhar mais na questão das emoções, organizando rotina, organizando fazer, dando sugestões de como eles podem render melhor. Ou seja, eles estão se preparando pedagogicamente, com a equipe de professores, com o ritmo de estudo, e a gente tenta fazer uma orientação emocional e prática de como será conduzido esse processo. Maria Eduarda, Thales, Beatriz, Lívia, Yuri e Gabriela são exemplos de determinação e bastante foco. Ambos cursando o 3º ano do ensino médio, os jovens estão em ritmo intenso de preparação para o grande exame. Eu já me adaptei muito bem à sistemática do 3º ano, tenho conseguido estudar os conteúdos direitinho, fazer as questões, tem muita pressão e muita ansiedade, mas está dando certo até agora. Na instituição antiga que eu estudava, eu não era um bom aluno, eu não estudava direito, eu perdi o meu 1º ano lá na minha antiga instituição. Então, o meu pontapé inicial, e até uma dica para quem está nervoso, não está conseguindo os resultados que esperam, é uma dica para esse pessoal, é dizer que mesmo a gente tendo fracassos, como eu tive lá na minha instituição antiga, no 1º ano, isso é importante para ser um pontapé para a nossa mudança. E para mim foi um pontapé para a minha mudança, comecei a estudar, estudei o suficiente para identificar a minha evolução a cada ano que eu fazia o Enem. Eu me sinto muito nervosa, porque esse ano realmente foi um ano de mudança para mim. Meus pais moram longe, eu não sou daqui, sou de Picos, e tem tudo junta e vira um bolo, mas eu estou conseguindo me adaptar mais, estou conseguindo fazer mais questões, que é o importante para fazer o Enem, e com todo o nervosismo, eu acho que eu estou conseguindo me superar, realmente. A partir do início das aulas, vinha fazendo várias questões. Só que, ao mesmo tempo de
tantas questões, eu ficava com muita ansiedade. Eu venho melhorando e estou vendo uma superação em cada simulado, conseguindo administrar mais o tempo e o número de questões feitas por dia. E para alcançar um dos sonhos mais desejados da vida, deles e de toda a família, é preciso atenção à organização dos estudos. Se eu faço um simulado e eu vejo que é a minha área, eu pego ele depois, eu vejo o que foi que eu errei, porque a gente nunca tem tempo de estudar tudo, não dá tempo de ficar lendo tudo, de ver toda a teoria, e a gente nunca vai conseguir fazer todas as questões do mundo. Então é pegar o que errou e você está com dificuldade nesse assunto, aí você vai ver da matéria que você errou, você vai ler a teoria do que você errou e vai voltar, vai buscar mais questões daquilo, e é o que eu tenho feito. Eu procuro estudar por blocos, por exemplo. Hoje, quarta-feira, eu tenho que estudar linguagens, química e matemática, e destino 2 horas para cada bloco. E aí eu vou adaptando esse horário de acordo com as minhas dificuldades e também com as áreas que têm mais peso para o meu curso, que é medicina. E para você que também está em ritmo intenso de preparação para o Enem deste ano, a psicóloga Laisa Minerva deixa uma orientação importante. Vocês precisam focar no hoje, no agora, no dia a dia. O que o aluno de que está se preparando para vestibular, para concurso, sempre gera um desespero. Eu não estou conseguindo estudar tudo, sempre faltou alguma coisa. Então é tentar realmente potencializar aquilo que eu consigo fazer no momento presente, controlando a minha ansiedade e tentando fazer realmente um trabalho não quantitativo, mas qualitativo da apreensão de conteúdos. Isso é muito importante. As pessoas costumam pensar em quantidade. Exaustão de horário, né, exaustão de envolvimento, e não é exaustão, é qualidade. Então, é viver, né, estar bem, né, o que é muito importante, e ter uma qualidade, uma rotina. Tudo é uma questão de disciplina. Olha, o Enem é em novembro, portanto, mantenha calma, se dedique cada vez mais aos estudos para alcançar a sua aprovação. É verdade, a dica que a nossa psicóloga deu é muito importante, Ana. Inclusive para você que mesmo de férias, continue com os estudos. Não deixe de relaxar, de aproveitar também o lazer desse período que é muito importante. Importantíssimo. A gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta tem matérias interessantes na área de educação e saúde. De volta com o programa Mundo Universitário de hoje, chegou a hora de tomar nota sobre os concursos públicos. Foi publicado o edital do concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo para provimento de cargos de analista jurídico. As 600 vagas estão distribuídas na região da Grande São Paulo e capital. O cargo exige formação de nível superior, bacharel em Direito, sendo que não é necessário ter experiência profissional ou registro no órgão de classe competente, conforme o edital disponível no site www.vunesp.com.br. No estado de Goiás, a Secretaria da Fazenda retifica o edital do concurso público válido por 2 anos, destinado ao provimento do cargo de auditor fiscal da Receita Federal Classe A, padrão 1. No total, são 28 vagas para o cargo que exige diploma ou certificado de conclusão de curso superior em qualquer área em nível de graduação, devidamente registrado no Ministério da Educação. Os novos servidores públicos atuarão em jornadas semanais de 40 horas e receberão remuneração correspondente a R$ 20.940,62. As inscrições poderão ser realizadas de 26 de julho a 24 de agosto pelo site www.concursosfcc.com.br. Olha aí, Flávio, uma excelente oportunidade para você que está aí se dedicando a passar em um concurso público. Verdade, Ana. Olha, não deixe de participar do nosso programa. No e-mail mundouniversitariopi@gmail.com você pode mandar a sua dica, a sua sugestão de pauta, matérias e entrevistas que você gostaria de assistir aqui conosco. Ou através de nossas redes sociais. E agora chegou o momento de acompanhar mais uma edição do quadro Atualize, com o professor Washington Moura. Confira com a gente.
Olá pessoal, tudo bem? No quadro Atualize de hoje, a gente vai conversar com a psicopedagoga e doutora em educação Eliane Pierotti. Nós vamos falar sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e interatividade. Um assunto que interessa a pais, alunos, professores, de uma forma que melhore a qualidade de vida quando esse transtorno é detectado. Eliane, muito obrigado por participar aqui do quadro Atualize. E para começar, vamos entender melhor o que é o TDAH. Bom, eu que agradeço a oportunidade como professora, né, e psicopedagoga. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade hoje tem sido um dos temas mais estudados, né, no meio acadêmico, na área da saúde mental e principalmente na área da educação. Por quê? Porque hoje ela atinge em torno de 3 a 5% da população no nosso país. E como é que isso é detectado, né? A criança começa a apresentar alguns sintomas na escola, porque a escola começa a dar esses sinais, a criança começa a apresentar esses sinais na escola. E o que é o transtorno? É a região principal, né? É a parte da atenção, o nível de atenção e de concentração dessa criança que fica prejudicado e compromete, aliás, que fica dado uma ênfase maior e aí prejudica a questão da aprendizagem. Então é importante os professores terem essa percepção em relação ao aluno, em relação a essa atenção, na verdade, a falta de atenção do aluno. Sim. Hoje, o que a gente considera? Os professores, eles precisam, né, dessa formação, principalmente dessa formação continuada, porque, né, os transtornos começam a aparecer e é bom esclarecer, eu gosto de uma coisa, o próprio nome, né, pela sigla, sim, é um transtorno, né, não é uma doença. Então, é algo que, se identificado, né, a gente vai passar a conviver com isso. Então, o que acontece? Quando a gente fala desse transtorno, que os indícios são apresentados pela criança inicialmente na escola, não que seja inicialmente, provavelmente essa criança na família, ela já vem trazendo, né, alguns comportamentos. E é bom que se diga assim, o nome é esse, mas quando esse transtorno está afetado a questão motora, porque inclusive ele é considerado um transtorno neurobiológico, porque afeta o comportamento e, consequentemente, né, o processo de aprendizagem. Também não significa dizer que essa criança tem algum prejuízo na área da inteligência, por exemplo, porque inteligência e atenção são áreas distintas, né, nessa organização. Agora, nessa forma de organizar, se o nível de atenção está comprometido, vai afetar, consequentemente, a questão da aprendizagem. Eliane, então o transtorno ele pode surgir em qualquer fase da vida? Pode surgir, provavelmente já surge bem antes, às vezes até bebê. Não que esse diagnóstico seja feito como bebê, mas alguns sinais a criança já começa a apresentar desde muito cedo. Muito choro, muita inquietação, com muita dificuldade para terminar uma atividade. Por exemplo, uma criança numa brincadeira, ela tem dificuldade de concluir um jogo. Então, uma das principais características, ela começa uma coisa e não termina. Ela tem muita dificuldade dessa parte da conclusão e, principalmente, quando é na escola, ela apresenta geralmente uma criança que ela se diz mais cansada, sim. Ela se diz que não quer fazer. Agora, quando afeta a questão motora, que é também a característica que pode ser o maior indício, porque uma criança que chama muita atenção, que mexe muito com o colega, que mexe muito, que não fica quieto, sim, na carteira. Por exemplo, uma coisa que eu queria falar em relação à questão também do que é o transtorno, essa região pré-frontal do cérebro é a parte que é a percepção, a organização, né, de planejamento também. Então, vamos pensar assim, que a parte da memória vem algo que ele quer dizer, e aí é como se não tivesse um filtro. Então, a criança que tem esse transtorno, geralmente ela é impulsiva, né? Ela age quando a gente diz age sem pensar, por mais que a gente sim, sabe que todo o ser humano ele pensa, mas é como se não tivesse esse filtro. Não tem um filtro. Né? Então, essa criança começa, né, a dar esses indícios na escola. E o mais preocupante de tudo isso é que quando a gente não tem, né, esse estudo, né, essa formação, esse conhecimento, aí começa essa criança a ser rotulada, essa criança a autoestima dela começa a baixar, porque ela se sente inferior, acha que os colegas não gostam dela.
porque ela não tem ainda essa percepção, porque ela é muito chamada a atenção, né? Geralmente ela é muito chamada a atenção, porque não cumpre as tarefas, porque mexe com os colegas, porque então assim, na família e na escola. Então, tanto pais quanto professores precisam ter essa percepção. Sim. E após isso, como é feito o tratamento? Então, aí assim, dado esse recado que a gente diz, é o recado que vem da escola, é preciso que uma equipe que a gente chama multimodal ou multidisciplinar, a família, a primeira coisa, a gente fala da família porque a família precisa compreender, né, que meu filho, não é que ele é diferente, ele apresenta comportamentos diferenciados e que eu preciso dar esse retorno para a própria criança, para ela entender, né, porque que ela precisa desse acompanhamento. Claro que ela não tem essa maturidade para esse entendimento, por isso que a gente fala, é a família, o principal diálogo, o maior diálogo precisa ser com a família. Então, quando a família compreende isso, ela vai sim poder contribuir muito. Por quê? Porque uma criança que tem esse transtorno, ela precisa de muito mais vínculo, de olho no olho, de toque. E o contrário sempre acontece, porque essa criança, ela recebe até menos afeto. Não estou dizendo que isso é regra, mas no geral, se uma criança está sempre com o comportamento estabanado, não conclui as tarefas, a tendência é que todos só reclamem dela, né? Então ela precisa ter essa consciência e que os pais e a família procurem enfatizar o que ela tem de bom, não o que ela não faz, mas o que ela tem de sobra, né? O que sobra dela, o que ela faz de positivo. E eu encaminho para um profissional, sim, que aí então vai começar... Aí esses profissionais que nós falamos aqui, se a família procura, ela pode iniciar, inclusive, ou como psicopedagogo, ou como psicólogo, e esses profissionais vão fazer, né, determinada avaliação, que a gente chama, mas não é uma avaliação de um exame, avaliação de atitudes, de comportamento, né? Quanto tempo aquela criança se mantém numa determinada atividade, às vezes por meio de um jogo. E aí a gente tem, né, alguns dados que vão pedir a ajuda de outros profissionais, no caso um neuropediatra ou um psiquiatra, que pode fazer essa avaliação, porque nunca um profissional sozinho ele pode fechar esse diagnóstico. E geralmente a partir dos 7 anos também, né? Sim. Porque senão a gente já está de uma forma muito precoce rotulando essa criança. Então, para a gente encerrar, uma informação super importante, a questão da percepção, da sensibilidade ao perceber o transtorno e buscar o tratamento, a ajuda devida. É possível, acredito eu, que perante esse diagnóstico, essa percepção, a criança, o adolescente ou quem tem o transtorno vai ter um melhor rendimento, uma qualidade de vida, inclusive os alunos em sala de aula, é isso? Sim, porque qual é o objetivo de uma criança quando entra na escola? Todo pai, toda mãe espera isso, mas assim, principalmente para a criança. Ela também quer ser aceita, né? O sentimento de pertença e integração é o ponto forte de uma criança na família ou na escola. Então, essa criança, para esse acompanhamento, para essa qualidade de vida, a gente até coloca essa ênfase. Necessariamente, ela precisa ser respeitada nas suas necessidades. Então, o que ela mostra? Ela mostra uma necessidade de uma atenção diferenciada. Não significa dizer que os pais vão passar a mão na cabeça, porque as características são as mais diversas, né? A criança que começa a fazer birra, chantagem, também, porque uma criança que também não tem esse transtorno, ela é capaz de fazer isso, né? Sim. Então, o que a gente espera é que haja realmente essa compreensão dos pais, dos profissionais da educação, no caso dos professores, né, da escola de um modo geral, e que essa criança precisa dar esse retorno para ela mesma, a gente diz para a sociedade, porque ela é realmente uma criança que precisa, né, para que não seja afetada a autoestima e ela possa ser um profissional que vai dar um retorno para a sociedade, para ela mesma. Eliane, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no quadro Atualize, do programa Mundo Universitário, e fica aí o seu recado, a sua sugestão em relação, e esclarecimento, na verdade, em relação ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O Ministério da Educação quer avaliar a efetividade das políticas públicas. Para isso, está ajudando os gestores a fazer a diferença em sala de aula. Acompanhe com a gente esse material da Rede Nacional. O Ministério da Educação deu o primeiro passo para a criação de uma rede de evidências em educação. A ideia é avaliar a efetividade de programas e políticas públicas educacionais para ajudar gestores a resolver problemas e tomar decisões
que façam a diferença nas salas de aula. E para debater o assunto, o ministro Rocieli Soares se reuniu com representantes de entidades ligadas ao setor. Se você conseguir construir um modelo que tenha avaliação de impacto, de algo que a gente consiga testar, gerando evidências de que aquilo funciona, você vai acertar mais no processo de decisão. Então esta rede é que existem muitas pessoas no Brasil, muitas instituições que trabalham com avaliação de impacto, com monitoramento de políticas públicas e, lógico, a gente precisa olhar com especificidade na educação. Então o Ministério da Educação, junto com esses parceiros, vai passar a ter um olhar de como que a gente cria e observa as evidências para impactar nas políticas públicas que o Brasil precisa. Esse núcleo de evidências será constituído de 2 eixos. Um de análise de informações, que busca organizar e sistematizar dados que já estão disponíveis no MEC, e um outro eixo de avaliação, que busca colocar essas informações à disposição e a serviço de estudos e pesquisas, para que se consiga avaliar quais políticas públicas educacionais estão dando certo no Brasil. O primeiro passo é organizar os dados e colocá-los a serviço de um grupo de pesquisadores que trabalha já há muito tempo com avaliação. Então, a ideia é que a gente justamente consiga fazer a ligação entre esses 2 campos, das informações que estão disponíveis e dos pesquisadores que já trabalham com avaliações há muito tempo e consiga incorporar isso nas políticas educacionais aqui do MEC. E agora mais um intervalo comercial, mas no próximo bloco tem mais conteúdo para você. Você vai ficar sabendo as opções de pós-graduações no estado do Piauí. Qualificação para encarar o concorrido mercado de trabalho. É assim que todo bom profissional deve agir após concluir um curso superior. Para isso, Ana, a Escola do Legislativo do Piauí, professor Wilson Brandão, está ofertando diversas opções de cursos de pós-graduação com professores de renome nacional. Vamos conferir. Qualificação realmente é o primeiro passo para fazer a diferença no concorrido mercado de trabalho. Mas, claro, é preciso buscar a capacitação naquilo que você se dedicou ao longo dos anos durante um curso superior. O estado do Piauí hoje dispõe de várias oportunidades para quem deseja realizar uma pós-graduação. Ao longo dos últimos 10 anos, a Escola do Legislativo, professor Wilson Brandão, já ofertou cerca de 80 pós-graduações. E para você ter uma ideia da procura, só no primeiro semestre de 2018 já foram mais de 800 alunos. E a previsão é fechar o ano de 2018 com cerca de 1.700 alunos realizando uma pós-graduação na Escola do Legislativo. Além de contar com professores de renome nacional e mestres que já atuam no mercado piauiense, em faculdades e universidades, as pós ofertadas pela Escola do Legislativo têm preço atrativo, com mensalidades de R$ 200. Mais de 800 profissionais já realizaram a pós-graduação na Escola do Legislativo, que surgiu como uma forma de qualificar os servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Então, no primeiro momento, veio cursos de extensão. Curso que até hoje nós temos vários cursos de extensão. E aí veio a necessidade de proporcionar aos nossos funcionários do quadro da Assembleia Legislativa a questão do entrar no plano de cargo e salário. Porque com a pós-graduação, eles vão aumentar no seu salário. Então, a gente começou a fazer as pós para ajudar os nossos funcionários a ingressar no plano de cargo e salário com melhorias salariais. É muito boa a pós, tá? Tem excelentes professores. A Socorro Barreto, ela traz para a gente sempre inovações, professores de fora, conceituados em nível nacional. E nós estamos aqui aproveitando esse momento de direito eleitoral com o professor Wildson. Henrique, qual é a sua avaliação das pós-graduações ofertadas pela escola? A avaliação são excelentes em virtude de que
Como eu disse, já fiz um pós de direito tributário, segui fazendo agora uma de trabalho, processo de trabalho, e agora estou fazendo direito público. Por quê? Esse acesso que a gente tem ao curso e à coordenação para poder nos acompanhar nesses conhecimentos, e eles são acessíveis também à discussão com relação à disciplina aplicada, o que está sendo apresentado e a avaliação, inclusive, dos professores, que nos permite fazer para um possível futuro curso, fazer a correção. Receptação. Ao contrário da receptação, do autor do crime antecedente, como eu já disse, ele não pode ser autor para... Marlon, você está iniciando sua carreira jurídica agora, por que escolher penal? Bom, penal era a matéria que eu tinha mais afinidade, depois de constitucional na faculdade. É onde eu sinto mais facilidade na teoria. E vendo na prática também, eu vejo que não é tão difícil quanto os professores explicavam. E por conta da gente viver num país muito, digamos assim, vamos dizer que é muito violento, embora o nosso estado não seja muito violento, mas o contato direto com a lei, o contato direto com as pessoas, o contato direto com a comunidade faz bem para o profissional e faz bem para o cotidiano como pessoa, do ser humano. A escola está com inscrições abertas para diversos cursos que terão início no mês de agosto. Dentre eles, Direito Tributário e Empresarial, Direito do Trabalho e Previdenciário, Web Jornalismo, Direito Civil e Processo Civil, Penal e Processo Penal, Docência do Ensino Superior, Auditoria, Controladoria e Compliance do Setor Público, Direito Constitucional, Gestão de Finanças, Direito Médico e Proteção à Saúde. A escola conta, em sua maioria, com um corpo docente formado por profissionais com título de mestre ou doutor. Com frequência, a escola convida professores, escritores e renomados nacionalmente do Complexo de Ensino Renato Saraiva para ministrar aulas, sendo que algumas dessas pós são coordenadas por professores do complexo. Então a gente procura fazer uma mistura entre os nossos professores, que são tops, que é nosso ensino aqui, a educação aqui do Piauí é referência, com alguns professores que são indicações até dos próprios alunos. Nós trabalhamos com muitos professores do SERS. Agora mesmo nós vamos abrir a pós de constitucional com a Flávia Bahia, que é referência constitucional, e os alunos amam. Então a gente procura sempre estar fazendo feedback com os alunos, proporcionando o melhor do mercado para trazer aqui para a Escola do Legislativo com preço que caiba no seu bolso. O programa Mundo Universitário vai ficando por aqui, mas lembre-se, temos um encontro marcado todo sábado às 21 horas aqui na Rede Meio Norte. E a reprise às quintas-feiras às 11h30 da noite aqui na telinha da Rede Meio Norte. A gente aguarda a sua participação. Tchau. Obrigado pela audiência. Até a próxima.